Salve, salve galera, tudo bem? Começando nossa aulinha de Química, hoje falando um pouquinho da tabela periódica, as propriedades periódicas dos elementos, parte importante também da nossa Química, certo? A nossa tabela periódica, todo mundo sabe que é uma maneira de organizar os elementos através de suas propriedades físicas, químicas e assim por diante, e torna a vida muito mais fácil, correto? Imagina eu chegar no supermercado e tá tudo amontoado, tudo separado sem nenhuma lógica. Certo? É muito difícil eu encontrar o que eu estou precisando. Não, eu chego lá no mercado, eu tenho lá a seção de carnes, bebidas e assim por diante. Então, se eu quero bebidas, eu vou lá na seção de bebidas. Se eu quero, por exemplo, higiene pessoal, seção de higiene pessoal. Então, está tudo organizado. A tabela periódica, pessoal, é a mesma ideia. É uma organização dos elementos. E a tabela periódica, pessoal, igual aos modelos atômicos, por exemplo, ela vem sofrendo algumas alterações, certo? Até chegar à nossa tabela periódica atual. Vamos entender um pouquinho, então, agora, pessoal, da nossa evolução da nossa tabela periódica, certo? Eu botei aqui, por exemplo, a primeira, uma maneira de organizar os elementos, que são as tríades de Oberheim. O que ele fez lá em 1829? Ele começou a separar os elementos, pessoal, ou agrupar os elementos, tudo de 3 em 3, certo? E o que acontece? Essa representação aqui, por exemplo, se eu pegar o lítio e o potássio, somar as duas massas as massas deles, eu chego a próximo 23, que é quem? É o sódio. Então aqui eu tenho a representação de uma tríade. Certo? Então era uma ideia de organizar os elementos de 3 em 3. Depois, eu tenho aqui o Champ-Courtois, o parafuso telúrico. Então o que aconteceu? Ele separou os elementos, pessoal, em uma espiral, conforme vocês estão vendo aqui. Ele observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical, então apresentavam propriedades químicas semelhantes. Depois também eu tive aí as leis das oitavas, na verdade tivemos as leis das oitavas, onde igual uma escala musical, Newlands, ele organizou os elementos químicos. Então ele organizou os 61 elementos químicos conhecidos na época, em 1865, em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas verticais. Aqui já teve a primeira ideia da nossa tabela periódica atual, que veio, por exemplo, Mendeleev em 1869, que é considerado nosso pai da tabela periódica, tá? Ele manteve o mesmo padrão e também organizou esses elementos químicos em ordem crescente, tá? De massa atômica. Agora eu tenho que tomar bastante cuidado, galera. Tabela periódica Mendeleev, ela é organizada desse russo aqui, Dmitry Mendeleev, é organizada em ordem crescente de massa atômica, massa. Então, até esse momento, os químicos, eles observavam sempre a massa atômica dos elementos, certo? E posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças dos elementos, certo? Então, o seguinte, o que aconteceu? Vem comigo aqui no quadro. Até ali em 1800, 1869, então Dmitry Mendeleev, teve também naquela época Mayer, um alemão, tá? Só que Mendeleev ele bancou a teoria dele, a organização dele e assim por diante. Tá? Então por isso que ele é considerado o pai da tabela periódica. Mayer, que é um alemão, também teve a mesma ideia, porém ficou mais na sombra. Então, quem é considerado o pai da tabela periódica? Dmitry Mendeleev. Detalhe, pessoal. Esse cara, ele organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa atômica. Só que, claro, como toda tabela, sempre tinha um probleminha aqui, outro ali, que não conseguia até explicar. Até conta a história que Mendeleev gostava muito de paciência e ele pegou as cartinhas, escreveu lá o nome dos elementos e foi organizando. E na organização dele deu tão certo, que tinha 61 elementos na época, que ele deixava sempre um espaço vazio. Por quê? Porque entre um elemento que eu já tinha descoberto e outro, poderia aparecer um que a gente não tinha descoberto ainda, ou não tinha conhecimento. Então ele sempre deixava um espaço vazio,
Porque ele analisava, se eu tenho essa massa e tenho essa massa, provavelmente tem um outro elemento com uma massa intermediária aqui no meio. Então a tabela periódica dele já previa, né, a existência de alguns elementos químicos, beleza? Aí o que aconteceu? Moseley, lá em 1913, ele deu uma aperfeiçoada na tabela periódica. E o que eu tinha de problema, né, aqueles pequenos problemas que eu tinha lá na minha tabela periódica anterior, ele conseguiu resolver. Com um detalhe, ele organizou a tabela periódica, pessoal, em ordem crescente agora de número atômico. Lembra o que é o número atômico? É a quantidade de prótons que o meu elemento ele tem lá no núcleo. Então ele fez isso. Fazendo isso, ele conseguiu encaixar todos os elementos. E lá, por exemplo, hoje eu tenho as famílias, que são os grupos. Aqueles elementos eles possuem características semelhantes, propriedades semelhantes, certo? Então ele conseguiu encaixar todos, né, nos lugares corretos, fazendo o quê? A ordem crescente de número atômico. Então, antes de 1913, a nossa tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de massa atômica. Após 1913, então até o período atual, a nossa tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Legal? Então isso é uma pequena evolução da nossa tabela periódica. Agora acompanhe comigo na telinha, pessoal. Eu peguei uma tabela periódica aqui, ó, só para mostrar os detalhes para vocês. Primeiro de tudo, a nossa tabela periódica, pessoal, ela é dividida em 18 grupos, conforme aí o PAC pede. Eu tenho os metais, os não metais e os gases nobres. Antigamente eu tinha os semimetais, esses 7 elementos aqui, pessoal, ó, que vocês estão vendo com uma coloração diferente, tá? Que tinham características semelhantes a dos metais e não metais, certo? Então, o que aconteceu? A tabela periódica atual, eu tiro fora esses 3 elementos, eles são considerados metais, esses aqui são os não metais, e a nossa tabela fica dividida em metais, não metais e gases nobres. Legal? Lembrando que o hidrogênio, pessoal, ele não pertence à família 1A. O hidrogênio não pertence a nenhum grupo da tabela. Por quê? Porque as características físicas e químicas não são semelhantes a nenhum grupo, certo? O que eu peço para vocês tomarem cuidado, pessoal? Eu peço o seguinte, hoje em dia ela possui 18 colunas e 7 períodos, certo? Os períodos, pessoal, o elemento que está no mesmo período, ele possui o mesmo número de camadas, aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, por exemplo, os elementos que estão na segunda camada, eles possuem 2 camadas eletrônicas. Os que estão na terceira camada, 3 camadas eletrônicas e assim sucessivamente. Os elementos que estão nos grupos, eles possuem características semelhantes. Legal? Eu tenho os metais aqui, ó, todos os caras que são altos aqui na tabela periódica, pessoal, eles são chamados de elementos representativos. Os mais baixinhos e os caras que estão aqui fora, eles são chamados de elementos de transição. Transição externa e transição interna, porque esses caras saem daqui de dentro, ó, vocês estão vendo? Então aqui, ó, transição interna, desculpa, e os caras aqui, né? Esses aqui é transição interna e transição externa. Interna por quê? Porque eles estão saindo daqui. São os caras que são chamados os lantanídeos e os caras que são os actinídeos. Novamente, ó, esses caras aqui são de transição interna, tá? Esses caras aqui, transição externa. Esses caras aqui e esses caras aqui, representativos. Legal? O que eu vou passar para vocês? As propriedades físicas dos metais, certo? Bom, os metais eles representam a maioria dos elementos químicos na tabela periódica, 90% dos elementos químicos. Eles são bons condutores de corrente elétrica e de calor. São sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, tá, pessoal, que ele é líquido. Eles possuem brilho, são maleáveis e são dúcteis. E os não metais, pessoal? Os não metais representam menos de 10% da nossa tabela. Eles são maus condutores de corrente elétrica e de calor, tirando o grafite, né, pessoal? O carbono, no caso. Pode se apresentar na forma líquida, gasosa e sólida. Os sólidos, eles são frágeis, não são maleáveis e nem possuem brilho. Ou seja,
Se eu gravo as características dos metais, os não metais, as características é tudo contrário, tá? Bom, a tabela periódica, então, pessoal, todos os números que são inferiores ou igual a 92, eles são naturais. Com exceção, o tequenésio e o bromécio, tá, pessoal? Eles são artificiais, tá? Eles possuem número atômico menor que 92, mas eles são artificiais, tá? Contém elementos artificiais ou sintéticos denominados, tá, transurânicos. Então, assim, ó, são transurânicos quem tem um número atômico maior que 92. Lembrando que 92 menor ou igual a 92 são naturais, com exceção do tequenésio e do bromécio, que são artificiais, tá? Como eu falei para vocês, olha aqui, ó, os elementos geralmente classificados como semimetais, aquela classificação antiga, mas sempre é bom saber, tá? O boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio, hoje eles dividiram, eles consideraram como não metais o boro, o silício, o arsênio e o telúrio, e eles estão considerando como metais germânio, antimônio e polônio. Como eu mostrei para vocês na tabela periódica anterior, né? Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo? O germânio, antimônio e polônio. Esses três caras aqui, eles estão agora sendo classificados como metais. E esses outros quatro aqui, pessoal, entrou no grupo dos não metais, tá? Bom, aqui está a nossa tabela periódica atual, como eu falei para vocês, já com as divisões corretas, tá? Aqui, como a tabela periódica tem várias informações, lembrando que geralmente o concurso ele não traz tabela, um ou outro traz uma tabela periódica, a maioria não traz. Então, já quem está começando a estudar já fica com a tabela periódica na mão, porque com o passar do curso, pessoal, a maioria dos exercícios que vocês vão estudando, vocês vão gravando o número atômico, vocês vão gravando os grupos, as famílias e assim por diante, tá? Como está aqui, ó, pessoal, o hidrogênio está aqui na família 1A, mas ele não pertence a essa família 1A, que era considerada antigamente o grupo 1 da tabela periódica, tá? Ele é um elemento que ele não possui família, beleza? Geralmente a maioria das tabelas até trazem como legenda o próprio hidrogênio. O que seria essa legenda, pessoal? O que significa cada corzinha? O que significa cada número? E assim por diante. Lembrando que na maioria dos concursos, nós vamos trabalhar sempre ou com o número atômico ou com o número de massa, tá, pessoal? É isso que vai ser o importante nesse momento durante os nossos estudos. Aqui a nossa tabela periódica também pode ser separada em 4 grandes grupos, né? 4 grandes blocos, na verdade. Eu tenho aqui, ó, a família 1A e a família 2A sendo o bloco S, a família, o grupo 13 para frente, né, que é representativo ainda, sendo o bloco P, com exceção do hélio aqui em cima, tá, pessoal? O hélio ele pertence ao grupo S. Os metais de transição externa D e transição interna como sendo F. São as regiões da nossa tabela periódica, tá ligado? As nossas áreas que a gente tem aqui. Pessoal, aí, como falei para vocês, tem uma característica, né, principalmente os elementos representativos, ó. Aqui eu coloquei para vocês os grupos que a gente trabalha hoje em dia, e aqui as famílias, como elas eram chamadas anteriormente. Então, por exemplo, o grupo 1 era a família 1A, o grupo 2, a família 2A, o 13, a 3A e assim por diante, tá? Qual é a característica? Todos que pertencem à família 1A, pessoal, eles vão ter a configuração, a sua última camada com um elétron, certo? Vai ter o subnível S, comportando um elétron, e todos que estão na família 1A também têm um elétron na última camada. Família 2A, ele já tem o seu subnível completo, é o S2. A família 3A tem 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência que a gente chama também, tá? Então é NS2 e NP1. Vocês lembram dos números dos subníveis de energia que eu passei para vocês nas aulas anteriores? O subnível S suporta 2 elétrons, o subnível P, 6 elétrons, o subnível D, 10 elétrons e o subnível F, 14 elétrons. Até que quando eu chego aos gases nobres com 8 elétrons na sua última camada, NS2, NP6. Lembrando que o hélio só possui uma única camada.
como ele possui uma camada, ele só tem o subnível NS2, ele tem o subnível, na sua única camada, o subnível completo, com 2 elétrons, tá, pessoal? Tomem cuidado com essas situações. Às vezes o concurso, ele faz o quê? Os elementos que pertencem ao grupo 18 da tabela periódica possuem 8 elétrons na sua camada de valência? Errado. A maioria sim, mas o hélio possui 2. Então tem que tomar esse cuidado. Beleza? Legal? Então assim, ó, o bom, parte representativa, vocês lembram das ligações iônica, covalente, metálica, assim por diante? A iônica, por que os elementos da família 1A, eles doam um elétron? Porque eles têm um elétron naquela camada de valência e eles querem se livrar daquele elétron. Os metais, eles são bons doadores de elétrons. Os não metais, eles são bons receptores de elétrons. Legal? Continuando, então. Aí eu tenho o cerne de elétrons, pessoal. O que é esse cerne de elétrons? É uma distribuição nos subníveis de energia também, igual quando eu mostrei para vocês no diagrama de Linus-Pauling, só que aqui eu tenho uma abreviação, vamos falar assim. Essa abreviação o que é? Quando o número atômico ele é muito grande, vai dar uma distribuição muito grande, eu utilizo o número atômico do gás nobre anterior ao número que eu estou distribuindo. Esse aqui é o cerne de elétrons que a gente chama. Por isso, em muitas questões, pode aparecer, aí o aluno já está ligado. Opa, eu vou fazer isso aqui, ó. Observem, por exemplo, eu vou fazer a distribuição do sério. O número atômico dele é 58. E eu teria que fazer toda essa distribuição aqui nos subníveis, vocês estão vendo? O que acontece? Antes do sério, que se encontra aqui nos lantanídeos, vocês estão vendo? Eu tenho o xenônio. Então eu posso pegar o xenônio, ó, notem aqui, vocês estão vendo, ó, coloco entre colchetes, isso aqui não é concentração, mas isso aqui é uma representação do nosso cerne. Então aqui eu estou dizendo que eu estou pegando a distribuição do xenônio, que equivale a 54, certo? Ou seja, até aqui ó, eu tenho 54 elétrons. Falta quantos para distribuir? Faltam só mais 4, que são 58 do sério. Então eu pego os dois últimos aqui, ó, 6s2, 4f14, ó. Somando os 54 do xenônio que eu tenho aqui, com mais os 4 que eu estou distribuindo, eu chego a 58 elétrons. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou trabalhando o elemento no estado fundamental, ou seja, esse número atômico aqui, 58, quer dizer que tem 58 prótons. Como eu estou trabalhando no estado fundamental, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, por isso que, 58 elétrons. Faço a distribuição. Utilizo o cerne de elétrons. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho das propriedades periódicas da tabela. E, pessoal, essas propriedades periódicas elas aparecem bastante em concursos. O aluno tem que ficar ligado, tem que memorizar o formato da tabela e o que quer dizer cada propriedade. No final, eu vou passar para vocês as que mais aparecem, legal? Então, por exemplo, propriedades periódicas são aquelas que se repetem, mesmo ali aumentando o meu número atômico. Então, por exemplo, aqui o raio atômico, pessoal. O que é o raio atômico? Como que aumenta o raio atômico? O raio atômico ele sempre aumenta da sua direita para a esquerda nos meus períodos e de cima para baixo nas famílias. Então, o que o concurso ele faz, pessoal? Ele faz essa comparação, te dá um elemento daqui, um elemento dali. Qual que possui maior raio atômico? No caso aqui, né, pessoal? O que possui o maior raio atômico seria o nosso frâncio, o cara que aparece aqui embaixo. Lembrando que no raio atômico também entram os gases nobres. Jason, o que é o raio atômico? A distância do núcleo até o meu último elétron. Esse é o meu raio atômico. Legal? Também a gente tem aí o raio atômico de um cátion e o raio atômico de um ânion para o mesmo elemento químico, certo? Então, por exemplo, eu tenho um átomo de sódio, certo? Quando o átomo de sódio ele perde um elétron, por exemplo, ele vira um cátion. Sempre o raio do átomo neutro, ele é maior do que o raio do seu cátion. E no ânion, Jason? No ânion é o contrário. Ó, eu tenho, por exemplo, um átomo aqui que ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Aqui eu tenho o oxigênio, vamos supor. Aí o que acontece? Ele ganha 2 elétrons, ele vira um ânion.
o que acontece? O raio do meu oxigênio, do átomo de oxigênio, é menor do que o raio do átomo de oxigênio 2-, ou seja, do seu ânion. Então, o que acontece? O raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo neutro. E o raio do átomo neutro, pessoal, ele é sempre menor do que o raio do seu ânion, certo? Então, isso aí que tem que ficar ligado. Uma outra coisa, quando os meus elementos eles são isoeletrônicos, galera. O que é isoeletrônico? É que tem a mesma quantidade de elétrons, porém, são elementos diferentes agora. Então, o que eu vou ficar de olho? Eu vou ficar de olho na seguinte situação, ó, vamos supor, eu tenho o Mg que tem um número atômico igual a 12, só que é um cátion, é 2+. Quer dizer o quê? Que ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Eu tenho outro cátion aqui, o sódio, mais 1, 11 prótons e 10 elétrons. E eu tenho o flúor, número atômico 9, 9 prótons e 10 elétrons. Aí eu tenho um ânion. Eu tenho 2 cátions e um ânion. O que acontece, pessoal? Como esse raio atômico ele está diretamente relacionado ao meu núcleo, por exemplo, aqui, ó, vamos supor o seguinte aqui, ó, carguinha positiva, positiva, positiva. Vem comigo no quadro aqui, ó. Quanto maior a quantidade de prótons que eu tenho aqui, maior vai ser a interação entre a carga positiva e a minha eletrosfera, ou seja, ela vai aproximar. Então, quando meus elementos eles são isoeletrônicos, prestem bem atenção, isoeletrônico é a mesma quantidade de elétrons. Se for o mesmo elemento, aí eu tenho cátion ou ânion, aí é o que eu falei anteriormente, mesmo elemento. O cátion perde elétrons. Então, o átomo neutro tem um raio atômico maior do que o seu cátion. Agora, o átomo neutro tem um raio atômico menor do que o ânion, porque o ânion ganha elétrons. Agora, quando eles são isoeletrônicos, galera, ou seja, possui a mesma quantidade de elétrons, eu vou olhar o cara que possui maior número atômico é o que tem o menor raio, porque ele tem mais carguinhas positivas lá dentro. Ele faz com que os elétrons se aproximem do núcleo. Se os elétrons se aproximam, diminui o seu raio. Então, observem, por exemplo, aqui, ó, o Mg, como tem um número atômico maior, o raio do cátion do Mg vai ser menor do que o raio do cátion do sódio, que vai ser menor do que o raio do ânion de um flúor. Tá? Porém, todos eles são isoeletrônicos. Vocês vão observar aqui, ó, o cara que possui maior número atômico, ele vai ter menor raio atômico, tá? Continuando. Potencial ou energia de ionização, pessoal. Olha o que ele fala. É a energia mínima necessária para retirar, de um átomo isolado, no seu estado gasoso, um elétron. Então, por exemplo, o potencial de ionização ele aumenta da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. Ó, período sempre linha, família ou grupo sempre colunas, fiquem ligados. Então, claro, é mais fácil tirar um elétron de um metal do que tirar um elétron de um ametal. E sempre, pessoal, a primeira energia de ionização, ó, ela vai ser menor que a segunda, vai ser menor que a terceira. Claro, eu vou diminuindo esse raio. E o que acontece? A energia para arrancar o elétron fica mais, ela fica maior, fica mais complicado eu arrancar um elétron, certo? Então, fiquem de olho nisso aí. E detalhe, potencial energia de ionização é para arrancar um elétron de um elemento químico no seu estado gasoso. Aumenta da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade, pessoal. Olha só, é a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro isolado, no estado gasoso. Então, a partir desse momento, ó, os gases nobres eles não entram mais.
Então, também, igual ao nosso slide anterior, que era o potencial energia de ionização, tirando os gases nobres, a mesma coisa. Ó. Nos períodos, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima nas famílias ou grupos, galera. Gravem sempre dois caras, tá? Ó, nesse cantinho aqui, pessoal, ó, eu tenho o flúor. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E nesse cantinho aqui eu tenho o frâncio, o elemento mais eletropositivo da minha tabela periódica, tá? Eletronegatividade, como eu falei para vocês. Então, eletronegatividade é aquela tendência que o átomo tem de atrair para si, para próximo dele, o elétron. Tá? Então, lembram lá as ligações nas forças de Van der Waals que eu mostrei para vocês? Que eu tinha, por exemplo, aquela dipolo-dipolo. Ah, um cara é mais eletronegativo que o outro. Então, o que quer dizer? Ele puxa para próximo de si o elétron, dando aquele momento dipolar, né, diferente de zero. Aí eu estou criando polos, eu já tenho polos sendo criados, beleza? Então, eletronegatividade está aqui. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o nosso flúor. E aqui eu coloquei para vocês uma escala de eletronegatividade que também vai aparecer muito, tá, pessoal? Ó, fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Fiquem ligados nessa escalinha aqui, tá? Eletropositividade é o caráter metálico, ao contrário. Então ele, ó, como eu coloquei, ó, o frâncio aqui, ó, ele aumenta de cima para baixo nas famílias ou grupos e da direita para a esquerda nos meus períodos. É só seguir a seta, tá, pessoal? Novamente, eu não tenho trabalhando aqui os gases nobres. Densidade é uma massa específica. E quanto mais para baixo e mais no centro da tabela, pessoal, maior vai ser a sua densidade. No caso aqui, o nosso elemento com uma densidade maior é o ósmio da tabela periódica. Temperaturas de fusão e ebulição também. Geralmente aumenta para o centro da tabela, de cima para baixo, com exceção da família 1A e 2A, tá, pessoal? Família 1A e 2A, ela aumenta de baixo para cima. E propriedades aperiódicas, no caso, que não são periódicas, né? São propriedades que, conforme o número atômico aumenta ou diminui, seus valores apenas crescem ou decrescem, sem apresentar uma repetição. Por exemplo, a massa atômica. Conforme o meu número atômico vai aumentando, a minha massa atômica ela também vai aumentando, né, pessoal? Elas não possuem uma repetição. E aqui a dica que eu falei para vocês, ó. Esses caras são os que mais aparecem. Então aqui, ó, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Lembrando que aqui, ó, eletronegatividade e afinidade eletrônica não entram os gases nobres. Sempre aumentam nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. Raio atômico e eletropositividade, lembrando que a eletropositividade não entra os gases nobres também, sempre da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nas famílias ou grupos, galera. Detalhe, mas qual é a dica, Jason? Observem aqui, ó. Nesses caras aqui, ó, todos eles possuem N no nome. Esses caras aqui não possuem N. Então, o que possui N, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Legal? Então, vem comigo aqui no quadro agora. Pessoal, então essa é a nossa aula de tabela periódica e propriedades periódicas. Como eu falei para vocês, a parte de propriedades periódicas, pessoal, é muito importante, tá? E também lá na tabela periódica, eu sempre tenho que lembrar o seguinte, galera. Eu tenho que lembrar que a nossa tabela periódica atual, ela está organizada em ordem crescente de número atômico, tá, pessoal? A tabela de Mendeleev, ela era organizada em ordem crescente de massa atômica. Então, atual número atômico. Vamos resolver alguns exercícios agora. Preste atenção na telinha, observe. O processo representado por Na gasoso, eu estou arrancando um elétron, vocês estão vendo, ó, caracteriza A. Será que é a afinidade eletrônica? Será que é a energia de ligação? Será que é a minha energia de ionização? Ou será que é a minha eletronegatividade? Lembrando que a eletronegatividade é aquela propriedade que o átomo tem de aproximar de si
o elétron. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha energia de ionização, né, pessoal? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou arrancando um elétron e eu estou formando um íon desse lado aqui, ó. E lembrando sempre que é a energia necessária para a retirada de um elétron de um elemento no seu estado gasoso. Próxima questão. Olhando a nossa tabela periódica aqui, ó, ele está representando, no caso, os elementos representativos, né? A antiga família A, pessoal, hoje grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 18, 17 e 18, certo? Pessoal, sempre tomem cuidado também em alguns nomes, ó, vou aproveitar. Família 1A é chamada de família dos metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 13 aqui, ó, é o grupo do boro. Família 14 é o grupo do carbono. Família 15 é o grupo do nitrogênio ou família do nitrogênio. Aí depois a 16, né, o grupo 16, eu tenho os calcogênios, que é o grupo do oxigênio. Então, calcogênios. Eu tenho o grupo 17, ou a antiga família 7A. Esse aqui é muito importante, pessoal, aparece demais em concursos. São os halogênios, tá? E o grupo 18, a antiga família 8A, é chamada de gases nobres. Legal? Olha só o que ele fala. Com relação aos elementos e números atômicos, 11 e 17. Então, olha só, 11 e 17 estão aqui, tá? Podemos afirmar que ambos os elementos são gases nobres. Ó, gases nobres é a família 8A, grupo 18 da tabela periódica. Então, eles não são gases nobres. Esses elementos eles pertencem às famílias dos grupos 11 e 17? Não, né? Aqui é o grupo 1, ó, vocês estão vendo, ó. Então, eu tenho o grupo 1 e, de fato, o cloro pertence ao grupo 17. Mas, mesmo assim, a alternativa está errada. O elemento com o número atômico 11 possui raio atômico maior que o elemento com o número atômico 17. Como que aumenta mesmo o nosso raio atômico, pessoal? O nosso raio atômico, ele aumenta, deixa eu pegar a minha canetinha, ele aumenta nos períodos assim e nas famílias assim. Aumenta o nosso raio atômico, né? Então, olha só, eles pertencem ao mesmo período, né? Só que eles pertencem ao mesmo período, né? Eles estão, ó, no período é de cima para baixo. Só que olha só, nas famílias, desculpa, é de cima para baixo. Nos períodos é da esquerda para a direita. Então ele está dizendo assim, ó, o elemento com o número atômico 11 possui um raio atômico maior do que o elemento com o número atômico 17. De fato, né, pessoal, isso aí é verdadeiro, ó. Estão vendo? Então é isso que acontece. Agora, ele está dizendo ali, ó, os símbolos desses elementos são respectivamente SCl? Não. O 17 é Cl, só que o 11 é Na. Tem que tomar cuidado, né? E se esses elementos com números atômicos 11 e 17 forem combinados na forma estequiométrica, formarão, ó, um óxido, galera. Não, né, pessoal? Para formar um óxido, o que é um óxido? É um composto binário. Claro que nessa parte do nosso curso, pessoal, vocês ainda não sabem o que é um óxido, mas a questão é uma questão de química, então ela pode envolver várias situações, mas só para ter uma ideia, pessoal, o óxido é todo elemento binário, ou seja, que possui dois elementos apenas, mas que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, ou seja, numa fórmula de um óxido, por exemplo, ó, eu tenho dois elementos, mas o mais eletronegativo é o oxigênio, ou seja, eu tenho que ter o oxigênio na fórmula. Então, se eu combinar o Cl com o Na, na verdade, eu terei o NaCl, o nosso cloreto de sódio, que todo mundo conhece muito bem, que é um sal. Beleza? Vem comigo aqui no quadro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula da evolução ali da tabela periódica, né?
alguns detalhes da tabela periódica que eu passei para vocês e as nossas propriedades periódicas. Então fiquem sempre bem ligados nessa parte de propriedades periódicas, pessoal. É muito importante. Então um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.